A sombra coletiva. Hoje em dia, defrontamo-nos com o lado escuro da natureza humana toda vez que abrimos um jornal ou ouvimos um noticiário. Os efeitos mais repulsivos da sombra tornam-se visíveis na esmagadora mensagem diária dos meios de comunicação, transmitida em massa para toda a nossa moderna aldeia global eletrônica. O mundo tornou-se um palco para a sombra coletiva. A sombra coletiva, a maldade humana, nos encara de praticamente todas as partes. Ela salta das manchetes dos jornais, vagueia pelas nossas ruas e, sem lar, dorme no vão das portas, entoca-se nas chamativas sexy shops das nossas cidades, desvia o dinheiro do sistema de financiamento habitacional, corrompe os políticos famintos de poder e perverte o sistema judiciário. Conduz exércitos invasores através de densas florestas e áridos desertos, vende armamentos a líderes ensandecidos e repassa os lucros a insurgentes reacionários. Por canos ocultos, despeja poluição em nossos rios e oceanos com invisíveis pesticidas e envenena o nosso alimento. Essas observações não constituem algum novo fundamentalismo a martelar uma versão bíblica da realidade. Nossa época fez de todos nós testemunhas forçadas. O mundo todo observa. Não há como evitar o assustador espectro de sombras satânicas mostrado por políticos convenientes, os colarinhos brancos criminosos e terroristas fanáticos. Nosso anseio interior por integração, agora tornado manifesto na máquina de comunicação global, força-nos a enfrentar a conflitante hipocrisia que hoje está em toda parte. Enquanto a maioria das pessoas e grupos vive o lado social aceitável da vida, outras parecem viver as porções socialmente rejeitadas pela vida. Quando essas últimas tornam-se objeto de projeções grupais negativas, a sombra coletiva toma a forma de racismo, de busca de bode expiatório ou de criação do inimigo. Para os americanos anticomunistas, a URSS era o império do mal. Para os muçulmanos, os Estados Unidos são o grande Satã. Para os nazistas, os judeus são vermes bolcheviques. Para o monge asceta cristão, as bruxas têm parte com o diabo. Para os sul-africanos defensores do apartheid e os americanos da Ku Klux Klan, os negros são sub-humanos e não merecem ter os direitos e privilégios dos brancos. O poder hipnótico e a natureza contagiosa dessas fortes emoções ficam evidentes na extensão e universalidade das perseguições raciais, das guerras religiosas e das táticas de busca de bodes expiatórios. E é assim que seres humanos tentam desumanizar outros, num esforço para assegurar que eles são superiores e que matar o inimigo não significa matar seres humanos iguais a eles. Ao longo da história, a sombra tem surgido através da imaginação humana como um monstro, um dragão, um Frankenstein, uma baleia branca, um extraterrestre ou um homem tão vil que não podemos nos espelhar nele. Ele está tão distante de nós quanto uma górgona. Revelar o lado escuro da natureza humana tem sido, então, um dos propósitos básicos da arte e da literatura. Como disse Nietzsche, temos arte para que a realidade não nos mate. Usando as artes e a mídia, aí incluída a propaganda política, para criar imagens tão mais ou demoníacas quanto a sombra, tentamos ganhar poder sobre ela, quebrar seu feitiço. Isso pode ajudar a explicar por que ficamos tão excitados com as violentas arengas de arautos da guerra e de fanáticos religiosos. Simultaneamente repelidos e atraídos pela violência e pelo caos do nosso mundo, transformamos na nossa mente esses outros em receptáculos do mal, em inimigos da civilização. A projeção também pode ajudar a explicar a imensa popularidade dos filmes e romances de terror. Através de uma representação simbólica do lado da sombra, nossos impulsos para o mal podem ser encorajados ou talvez aliviados na segurança do livro ou da tela. As crianças, tipicamente, começam a aprender os assuntos da sombra ao ouvir os contos de fada que mostram a guerra entre as forças do bem e do mal, fadas madrinhas e terríveis demônios. As crianças, como os adultos, também sofrem simbolicamente as provações de seus heróis e heroínas, e assim aprendem os padrões universais do destino humano.
na batalha da censura que hoje se desenrola no campo da mídia e da música, aqueles que pretendem estrangular a voz da sombra talvez não compreendam sua urgente necessidade de ser ouvida. Num esforço para proteger os jovens, os censores reescrevem Chapeuzinho Vermelho e fazem com que ela não seja mais devorada pelo lobo, mas desse modo acabam deixando os jovens despreparados para enfrentar o mal com que irão se defrontar. Como a sociedade, cada família também constrói seus próprios tabus, suas áreas proibidas. A sombra familiar contém tudo o que é rejeitado pela percepção consciente de uma família, aqueles sentimentos e ações que são considerados demasiado ameaçadores à sua autoimagem. Numa honrada e conservadora família cristã, a ameaça talvez seja embriagar-se ou desposar alguém de outra religião. Numa família liberal e ateia, talvez seja a opção pelos relacionamentos homossexuais. Na nossa sociedade, espancamento da esposa e abuso dos filhos costumavam ficar ocultos na sombra familiar, mas hoje emergem em proporções epidêmicas à luz do dia. O lado escuro não é nenhuma conquista evolucionária recente, resultado de civilização e educação. Ele tem suas raízes numa sombra biológica que se baseia em nossas próprias células. Nossos ancestrais animalescos, afinal de contas, sobreviveram graças às presas e às garras. A besta em nós está viva, muito viva, só que a maior parte do tempo encarcerada. Muitos antropólogos e sociobiólogos acreditam que a maldade humana seja resultado do controle da nossa agressividade animal, da nossa opção pela cultura em detrimento da natureza e da perda de contato com a nossa selvageria primitiva. O médico e antropólogo Melvin Konner conta em The Tangled Wing que foi a um zoológico, viu uma placa que dizia "o animal mais perigoso da Terra" e se descobriu olhando para um espelho.